E aí pessoal, eu sou o Dir Fontoura e tá começando mais um News Z. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um gênio da música clássica. Ele que compôs diversas sinfonias famosas e até inspirou uma música da nova novela do SBT. Sim, eu tô falando dele, o Beethoven, e não é o cachorro. Eu não sei se você percebeu, mas a gente acabou de passar pelo equinócio de primavera. Sabe o que é isso? Eu vou te explicar no episódio de hoje no News Z. Vamos lá! Um dos maiores compositores de todos os tempos era, na verdade, surdo. E essa é uma curiosidade tão peculiar que talvez vocês nem tenham parado para pensar sobre isso. O Beethoven, também chamado Ludwig van Beethoven, ele começou a perder a audição aos 26 anos de idade e aos 44 anos ele já estava completamente surdo. Esse compositor ele era tão genial que foi depois dessa época, mesmo sem ouvir, que ele criou 3 das suas sinfonias mais famosas: o Quarteto para Cordas, Opus 131, a Nona Sinfonia e a Missa Solene. Vale lembrar que o Beethoven ele viveu há mais de 250 anos atrás, é muito tempo, e isso não impede que a gente conheça suas melodias até hoje. Aliás, a Sinfonia Quinta de Beethoven, ela ajudou a criar a música tema da diretora Norma, da novela A Caverna Encantada. Ficou sensacional, eu adorei a adaptação. Ela chegou, ela deu, ela parece que todo mundo se esconde e sai correndo sem saber muito pra onde. O que será que vai rolar se ela nos pegar? Quero nem ver. Os movimentos dessa sinfonia, eles expressam aí uma ideia de tensão, de grandeza e também de dramatismo, o que combina muito bem com a Norma, não é mesmo? E ó, ficou curioso para conhecer mais sobre o Beethoven e sobre as obras dele? Vem comigo que a gente vai te contar. O Beethoven, ele nasceu no dia 17 de dezembro de 1770, na cidade de Bonn, na Alemanha. Essa cidade, ela não era exatamente, gente, uma grande metrópole, mas era um centro cultural muito importante e que acabou influenciando a criação e a obra do Beethoven nessa época. Ele era filho de um cantor, o Johann van Beethoven, que trabalhava na corte real, ou seja, ele trabalhava para o príncipe do império. É óbvio que o pai ensinou a música para o filho e o Beethoven filho demonstrou tanto talento que aos 10 anos ele já dominava as obras do Bach, um dos maiores compositores de todos os tempos. Aliás, a gente falou dele agora no episódio 24 da segunda temporada do News Z. Confere lá se você não viu ainda. O Beethoven, ele foi tão importante para a história da música que ele foi um dos primeiros musicistas a fazer essa união e transformação de estilos diferentes. Ele marca aí uma mudança do estilo clássico para o estilo romântico. E esse estilo romântico da música, ele é marcado por emoções bem fortes e bem intensas. Isso fica muito marcado na música dele. E ele compôs várias obras ao longo de toda a vida dele, e uma delas é a Nona Sinfonia. Esse ano, inclusive, faz 200 anos da estreia dessa composição, e ela é especial porque inclui um coro cantado que é uma ode, ou seja, um elogio à alegria, e que era algo bem incomum para a época, e muito provavelmente vocês já ouviram essa composição em algum lugar. E olha, de tudo que é mais emblemático da história, da vida e da obra do Beethoven, é o fato de que aos 44, como a gente já falou, ele ficou completamente surdo. Imagina, um dos maiores compositores conseguia fazer esse trabalho sem saber ouvir. Inclusive, na época da estreia da Nona Sinfonia, ele presenciou essa estreia já completamente surdo. Uma pesquisa que foi publicada, gente, na revista acadêmica Clinical Chemistry, diz que ele tinha grandes quantidades de chumbo, arsênio e mercúrio no cabelo. Provavelmente ele foi intoxicado aos poucos ao longo de muitos anos. A gente não tem exatamente certeza de como isso aconteceu. E aí no dia 26 de março de 1827, o Beethoven faleceu. E antes disso ele escreveu um testamento que foi conhecido como Testamento de Heiligenstadt. E nesse texto ele assume que o fato de ter ficado surdo alterou para sempre a vida dele e que deixou ele prestes a desistir de tudo. Mas ele não desistiu, seguiu produzindo, seguiu trabalhando e tornou possível que ele nos deixasse hoje um dos maiores legados da história da música. Não só da música clássica, mas de toda a música erudita. E eu acho que eu vou até ir ouvir de novo a música tema da Norma. Essa sinfonia, ela transmite bem aquele clima de vilã, de malvada, né? E mudando de assunto, o inverno passou, a primavera chegou e a gente passou por um evento astronômico que talvez você nem tenha se dado conta, mas a gente vai falar sobre ele hoje. Você sabia que agora no dia 22 de setembro, o dia e a noite tiveram a mesma duração?
Isso aconteceu porque nós passamos aí pelo equinócio de primavera. Como o próprio nome já diz, esse evento marca o fim da estação mais fria e a chegada da estação das flores. Durante esse fenômeno, o Sol incide com mais intensidade ali na região da linha do Equador, e isso faz com que aquela região tenha dias e noites iguais, que correspondem aí a mais ou menos 12 horas. Os países dessa área, ou seja, esses que estão mais no meio do globo, eles não percebem tanto esse efeito, já que lá o dia e a noite costumam ter quase o mesmo tempo durante todo o ano. Porém, os países mais próximos dos polos, eles conseguem ter uma percepção bem clara desse fenômeno. E é daí que vem o nome do equinócio, do latim equinoxium, de equium, igual, dias e noites iguais nessa época do ano especificamente. E quer entender melhor como que isso funciona especificamente aqui no Brasil e também no resto do mundo? Bora que a gente vai te explicar. Olha só, ao longo do ano, a gente tem 2 equinócios, que são os equinócios de primavera e de outono. Em uma mesma época, uma parte do planeta, ou seja, um dos hemisférios, está passando por um e uma outra parte está passando por outro desses equinócios. E isso acontece porque quando uma parte do hemisfério, que é o hemisfério norte, está mais próximo do Sol, essa região, obviamente, vai acabar ficando mais quente. E a outra parte, a parte sul, mais distante, vai ficar mais fria. Então é por essa razão que os equinócios marcam justamente essa transição de acordo com a posição do planeta em perspectiva da posição do Sol. E isso faz com que esses momentos dos equinócios eles sejam muito especiais, porque o Sol ele fica exatamente sobre a linha do Equador, que é um ponto de referência na Terra. Nesse momento, o Sol ilumina igual as duas partes do planeta, o que faz com que as estações sejam mais amenas ou mais equilibradas, não são tão extremadas, percebe? Civilizações muito antigas, de milhares de anos atrás, já tinham conhecimento disso e observavam essas mudanças astronômicas por meio de alguns monumentos históricos. E a gente sabe disso porque isso ajudava essas pessoas a descobrir a melhor época do ano para plantar, a melhor época do ano para colher, a melhor época do ano para prever as chuvas ou para prever as secas. E isso é muito, muito importante porque nessa época, bom, não tinha GPS e a gente também não conseguia ver previsão do tempo pelo celular. E olha que esse assunto vai longe, viu? Porque além dos equinócios, a gente tem os solstícios, que são os momentos do ano em que o Sol chega no ponto mais alto, que é o solstício de verão, e o solstício de inverno, quando o Sol chega no ponto mais baixo no horizonte da Terra. Mas eu acho que isso já é assunto para um outro vídeo. Conta pra gente aqui nos comentários se vocês querem um episódio falando só sobre isso. Eu acho que vale muito a pena. E como já tá virando tradição, eu trouxe 2 dicas muito legais aqui no Z Dicas para falar sobre o primeiro assunto que a gente conversou hoje, que foi o Beethoven. O Segredo de Beethoven. Esse é um filme de 2006 e foi dirigido pela Agnieszka Holland e que conta esse processo da surdez do Beethoven enquanto ele é ajudado na ficção pela personagem Anna. Esse é um filme muito emocionante, vocês vão gostar demais e eu sempre indico quando eu posso. E uma outra dica que eu quero trazer aqui é um texto biográfico, é uma biografia que foi escrita pelo Bernard Fauconnier e que chegou aqui no Brasil em 2012. É um livro muito legal para quem quer se aprofundar nessa história desse grande nome que foi o Beethoven, que teve uma vida pra lá de emocionante. E aí, qual informação aqui do News Z de hoje você mais gostou? Conta pra gente aqui e aproveita para mandar esse vídeo também para aquele amigo que vai gostar de saber de tudo que a gente tratou hoje. E se você quiser assistir mais vídeos como esse aqui, não esquece de seguir a TVzinho em todas as redes sociais e em todas as plataformas. E para ficar ligado em tudo que acontece no Brasil e no mundo inteirinho, sbtnews.com.br. Foi um prazer, um beijo para vocês, a gente se encontra semana que vem em mais um episódio do News Z. Tchau!